Hoje nós vamos estudar um pouquinho o primeiro capítulo de Daniel. Então, se você tem a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 1. Naquele relojão lá atrás, se ele está certo, nós estamos apenas 5 minutos atrasados, o que é uma coisa bem legal. Quer dizer, não é que é legal estar atrasado, é que é legal estar atrasado só 5 minutos. Daniel capítulo 1. Os versos 1 e 2 por enquanto. Eu vou te chamar para fazer uma oração comigo antes da leitura. Nosso Deus, na nossa indignidade, nós viemos aqui na tua casa para te adorar. E parte dessa adoração é o estudo da Bíblia que nós vamos fazer agora. Pedimos a tua bênção, Espírito Santo, olhos claros, coração aberto, para a gente entender e praticar os ensinos da tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Deixa eu dar a entonação certa aqui. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. À primeira vista, gente, esses eventos aqui, essa guerra que se dá entre Jerusalém e Babilônia, à primeira vista eles são um evento normal, natural. Naqueles dias, no ano 600 a.C., guerras e rumores de guerras e brigas para resolver toda e qualquer questão, era uma coisa natural. Mas, se você faz uma leitura mais atenta, você vai perceber que este evento, no ano 600 e qualquer coisa antes de Cristo, tem mais a ver com Deus do que com coisas naturais aí do planeta Terra. Eu vou ler de novo dando a ênfase certa. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Tudo bem. Acontece que no verso 2, o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Entenda que esse comentário aqui, o Senhor entregou Jerusalém nas mãos do rei de Babilônia, é que dá o tom teológico de todo o livro de Daniel. Deus está no controle da história da humanidade. Deus é soberano, é Ele que governa. E qualquer evento, seja lá em Babilônia, seja aqui no Brasil, seja na África, Deus está no comando. É claro que às vezes a gente se incomoda porque Ele permite o mal. E isso nós vamos ver que Ele fez bastante aqui no livro de Daniel. O mal parece que dominou em algum momento. Mas, de fato, esse aqui é o tema do livro. Deus estabelece reis, Deus coloca reis. Agora, esse confronto histórico aqui entre Babilônia e Jerusalém, ele tem um significado maior. Ele sai da realidade ali, das pessoas, dos seres humanos, das cidades, dos rios, dos arcos, das flechas, da guerra, ele sai dali e se transporta para o reino espiritual. A guerra entre Babilônia e Jerusalém era um protótipo
daquilo que está acontecendo a nível do grande conflito no reino espiritual que a gente não pode ver. Babilônia representa Satanás, que é aquele que quer tomar o lugar de Deus. Só para você ver a importância disso, deixa assim marcado aí o livro de Daniel, para depois você achar rápido, e dá uma olhadinha comigo em Isaías 14:4. Isaías 14:4. Depois a gente volta aqui para Daniel. Isaías 14, o verso 4, depois os versos 13 e 14. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Aqui em Isaías 14:4, Isaías recebe uma mensagem de Deus para ele endereçar ao rei de Babilônia. Ó, perdeu, playboy. Seu tempo acabou. Já era para você. E por que isso? Nos versos 13 e 14 a gente tem aí a causa desse juízo para o rei de Babilônia. No verso 13 nós lemos assim: você pensava assim, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a disposição do rei de Babilônia, arrogante, combativo, gostava de uma guerra, de dominar os outros, de massacrar as pessoas, uma sensação de que ele era Deus. É mais ou menos que nem aquela história lá do hospício, né? Que o cidadão está lá dizendo, pondo a cabeça para fora da sua cela no hospício, dizendo para o diretor lá do hospital: ei, eu tenho uma mensagem de Deus para você, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E aí o diretor cansa e diz assim: que história é essa? Deus falou com você? Ele falou: sim, falou. Aí o cara da outra cela diz assim: eu não falei nada não. Tem gente que acha que é Deus, mesmo nos dias de hoje. E o rei de Babilônia era um protótipo de Satanás, era um tipo do diabo. E a ameaça a ameaça de Babilônia contra Jerusalém tem essa característica. É uma luta entre duas potências terrestres que têm consequências espirituais de dimensão eterna. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, pensa comigo. O templo de Deus foi destruído, não foi? Nesses dias? Foi. Agora, fala para mim, hoje eu acredito que as igrejas adventistas espalhadas pelo mundo, elas são representativas aí da verdade para os últimos dias, certo ou não? Outro dia a Aninha, minha menina, estava viajando por aí, lá no interiorzão da Bahia, cidades que eu não sei nem o nome, preciso procurar no mapa. E ela chegou em casa dizendo assim: vocês não acreditam, em cada cidadezinha que eu estava, que não tinha nem hotel direito, tinha uma igreja adventista, com o símbolo lá bonitão. O símbolo, a igreja às vezes até era feia, mas o símbolo era maravilhoso. Tem um sentido nisso, né? Identificar aquele prédio. Eu achei isso bacana, porque hoje a gente tem essa sensação de que a igreja, ela cresce muito geograficamente, né? Em alguns lugarzinhos que ninguém colocaria uma igreja, porque se hoje a igreja é um negócio para dar lucro, você não vai fazer uma igreja num lugar onde não tenha lucros. Quem tem pensamento comercial pensa assim. Agora a igreja adventista vai colocar igrejas onde houver pessoas. Então, se hoje a gente tem essa sensação de que as igrejas adventistas espalhadas pelo mundo têm a mensagem para os últimos dias, lá nos anos 600 antes de Cristo, qual era o único templo verdadeiro de Deus na face da terra? O templo de Jerusalém, não tinha outro. Então, quando Babilônia ameaça Jerusalém e destrói o templo, destrói o único lugar onde o Rei do universo, o Criador do universo se manifestava. Concorda comigo?
A guerra aí começa a tomar proporções diferentes de uma simples guerra entre duas cidades ou duas potências. Segunda coisa, a terra que Deus prometeu para Abraão foi invadida e foi tomada. Quando Deus aparece para Abraão em Gênesis 12 e diz assim: olha, você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter esse pedaço de terra, e eu vou te dar leis, e vocês vão fazer uma nação da qual nascerá o Messias. Bom, para ser uma nação tem que ter um pedaço de terra, tem que ter leis que governem aquelas pessoas e tem que ter as pessoas. A terra foi tomada, não tinha mais terra. Qual seria o futuro da nação de onde nasceria o Messias? Fala para mim, se Babilônia ganha a guerra. Aí se desdobra o mais importante. Quando Nabucodonosor e os seus deuses pagãos aparentemente vencem o Deus de Israel e levam todo mundo preso, todo mundo embora, o que acontece? Se aquela família, descendentes de Jacó, que habitavam ali, Jerusalém, descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, se essa gente fosse exterminada, como pretendeu Hitler exterminar os judeus, ou como pretenderam os Hutus exterminar os Tutsis em Ruanda, em 1994, se essa gente aqui em Babilônia tivesse tido sucesso e tivesse exterminado o povo de Jerusalém, não nasceria o Messias, porque o Messias viria da descendência de Jacó. E talvez você e eu nem tivéssemos nascido. Compreende a dimensão dessa guerra? Essa coisa aqui não é simplesmente alguma coisa que aconteceu há 2.600 anos atrás. Isso aqui tem significado para hoje e consequências que a gente nem imagina. De fato, Babilônia e Jerusalém estavam em guerra. E como não bastasse tudo isso, como se não bastasse a impressão de que o Deus de Israel estava perdendo a guerra, isso é frustrante. Não sei para você, mas para mim é. Um dia eu fiz uma viagem internacional e visitei um colégio nosso. Cidade fantasma. O colégio faliu por má administração e alguns erros de algumas pessoas, alguns líderes. Faliu. Você não tem ideia, talvez tenha, né? Mas você não, se não foi num lugar desse, não tem ideia do que é entrar num colégio adventista às moscas, cidade fantasma, tudo vazio, tudo, o mato crescendo, nenhum vestígio de gente. E eu imaginei os alunos circulando por ali, professores para lá e para cá, aquilo não existia mais. Para mim ali a sensação foi, aqui a igreja adventista perdeu a batalha. Deus perdeu a guerra. Por que será? Você sabe que Deus só ganha a guerra através de nós, né? E perde através de nós também. E o diabo ganha a guerra através dos servos dele. Ou perde através dos servos dele. Depende mais da gente do que de Deus. Se a gente é instrumento de Deus, ótimo. Se não, Deus perde a guerra. E a sensação é horrível. E talvez essa gente estivesse sentindo isso. A sensação de Deus ter perdido a guerra. Como se não bastasse tudo isso, aqueles meninos que foram levados como prisioneiros. Dá uma olhada no verso 3 de Daniel capítulo 1. Pode voltar lá. Daniel capítulo 1, verso 3. Como se não bastasse Deus perder a guerra, dá uma olhada no que pode ter acontecido com aqueles meninos. Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, etc. e tal. Mas o que eu quero destacar aqui no verso 3 é que quem iria cuidar daqueles moços? O chefe dos eunucos. Homens castrados, mutilados, sem nenhum vestígio da sua masculinidade. O que para nós é importante, imagina, 2.600 anos. Alguns retratos que os arqueólogos acham por aí mostram
esses servos do rei totalmente sem pelos no corpo, sem barba e nada, porque os hormônios masculinos se foram. Isaías, deixa marcadinho, Daniel, vai comigo em Isaías 39. Havia uma profecia em relação a isso. A gente não sabe exatamente se isso aconteceu, mas essa possibilidade existe. Isaías 39, os versos 5 a 7. De Isaías, os versos 5 a 7. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Mutilados, castrados. Se seu filho está prestando atenção no sermão e quer saber o que é castrado, eu dou o contato da Josi, que é professora, minha esposa, depois ela te ajuda a explicar. Não era fácil ser prisioneiro, você imagina ainda passar por isso. É possível que os heróis da nossa história, que a gente conta para as crianças naquele prédio do lado de lá, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, é possível que eles conhecessem essa profecia, mas é possível também que enquanto eles andavam acorrentados de Jerusalém para a Babilônia, eles pensassem: será que eu tenho que pagar os pecados dos meus antepassados? Eu não sei o que você pensaria, mas eu, infelizmente, com toda certeza, pensaria isso. Será que eu tenho que pagar pelo que passou, pelos erros das pessoas, dos líderes lá atrás? Que Deus é esse? Já passou isso pela sua cabeça? Que Deus é esse? Falando nisso, enquanto eles caminhavam em direção à Babilônia, pensa um pouquinho, eles estavam abandonando o pouco que tinham vivido em direção a futuro nenhum. Porque eles não tinham nenhuma perspectiva, nenhuma ideia do que viria. O que eles sabiam é que eles tinham vivido pouco, e a gente já vai ver por que eu acho que eles viveram pouco. Eles eram meninos. Olhando para trás, vivi pouco. Olhando para frente, não tenho perspectiva nenhuma. Para um jovem, não há nada pior do que você olhar para o futuro e não ver perspectiva. Eu sei disso porque eu me senti assim em algum momento da minha vida. Exatamente nessa idade. Entre 16 e 17, eu olhava para frente e pensava assim: não tenho perspectiva. Isso é uma coisa que faz a gente querer deixar de existir. Daniel 1:4, dá uma olhadinha lá. Daniel 1:4 diz assim, ó: eles queriam jovens sem nenhum defeito, boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. No início do verso 4, essa palavra aí, jovens, eu não sei como diz a sua tradução, mas a palavra no original aqui é a mesma que é usada para José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. De novo, deixa Daniel marcado, vá comigo a Gênesis 37, verso 2. Gênesis 37, verso 2. E depois o verso 30. Gênesis 37, verso 2 e 30. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Essa é a mesma palavra, a mesmíssima, que é usada para Daniel e seus companheiros, quando o texto diz que os babilônios queriam gente jovem. José tinha aproximadamente 17 anos. No verso 30, é a mesma palavra, dá uma olhada lá. Voltando-se aos seus irmãos, disse:
O rapaz não está mais lá, não é? Rubem deixou lá o rapaz dentro do buraco, voltaram, ele não estava mais. Então, o rapaz não está mais lá. E agora, o que vamos fazer? Essa palavra rapaz é a mesma que é usada para José e para os 4 moços que foram levados para a Babilônia. Então, eles tinham aí entre 16 e 18 anos, mais ou menos, quando foram levados, mutilados e ficaram prisioneiros numa terra que não era a sua terra, e de lá nunca mais voltaram para Jerusalém, morreram lá. Você que tem aí 15 a 18 anos e reclama da sua vida, eu não te julgo, porque eu reclamei muito da minha vida. E às vezes ainda reclamo. Mas eu vou ser honesto com você, moço e moça. Eu não passei 1/3, 1/10 do que esses meninos aqui passaram. Pensa um pouquinho. Eu não sofri nada em relação ao que essa gente aqui sofreu. É bonito, né, a gente contar a história dessa gente aqui na classe das crianças, com aquele flanelógrafo e os milagres. A gente só não pensa o que eles viveram na vida real, fora dos milagres que a gente conta. Não era fácil viver em Babilônia, gente. Não foi fácil chegar lá e não foi fácil continuar vivo lá. Haja vista a história da fornalha, que foi por um triz, e da cova dos leões. Não foi moleza. Não diga por aí que quando a gente vira crente tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, porque não é verdade. E se você acha que eu estou sendo um pouco pessimista, calma que vem mais. O mundo é mau, gente. Quando eles nascem, quando a Isabela nasce, quando seus filhos nascem, a gente imagina que se a gente ficar perto deles, eles não vão sofrer. Ilusão. Eles vão sofrer. E muito. Porque o mundo, a escola, a TV, os amigos, a vizinhança, no trânsito, todo mundo vai tratar seu filho com aspereza, em algum momento de maneira rude, com desprezo, bullying. Esse é o mundo que a gente vive. E você pode se tornar vegetariano, você pode jejuar, você pode ir na semana de oração, você pode dar o dobro do dízimo, nem precisa, mas pode. Pensando que Deus vai te livrar do sofrimento. Esquece esse negócio. Se você quer obedecer a Deus, obedeça para honrar esse Deus, esse ser infinito que te criou. Quer fazer o que é certo? Faz para honrar o Deus que te criou e que um dia volta para te buscar. Agora, não tenta comprar Ele fazendo coisas boas, esperando que Ele vá te livrar do sofrimento, porque isso não existe. Ele pode sim livrar você do sofrimento, pode. Ele é Deus. Mas não crie uma expectativa irreal de que sempre você e seus queridos vão estar livres de qualquer dificuldade. Eu nem sei se os pais desses meninos ficaram vivos em Jerusalém e souberam notícias deles. Eu creio que não. Mas se ficaram, pior, tomaram que tenham morrido, porque saber de tudo isso não era nada agradável. Ou você acha que seria bacana ouvir que os seus filhos passaram por isso aqui? Então o mundo é mau. E enquanto você vê os seus sonhos pegando fogo, como pegou fogo o templo de Jerusalém, talvez você se pergunte, onde está Deus? Porque quando há prosperidade, as igrejas estão cheias. Mas quando há dificuldade, rapidamente elas esvaziam. Eu estou lendo um livro da CPB, chama-se Pregando da Sepultura. Trata justamente do genocídio entre os Hutus e os Tutsis em 1994, em abril de 94, em Ruanda. Pasmem, dentro das igrejas adventistas, muitos assassinaram seus irmãos de fé, Tutsis,
para poderem sobreviver. Olha em volta e acha que todo mundo é bonzinho. Doce ilusão. E nesse contexto, o pastor que escreve o livro, que sobreviveu ao genocídio, diz exatamente essa frase de Ellen White. Ela diz assim: quando há prosperidade, as igrejas enchem, mas quando a coisa pega... Bom, coisa pega é a tradução minha, né? Mas quando as coisas ficam difíceis, as igrejas rapidamente esvaziam ou mudam de time. E eu fiquei pensando, será que eu mudaria de time em Babilônia? Esses 4 aqui não mudaram, apesar de toda essa dificuldade, eles não mudaram, fizeram as escolhas certas. E eu fiquei olhando para mim, pensando, será que eu mudaria de time? Porque a gente não se conhece, né? Até a gente ser levado ao limite. Então talvez você veja seus filhos indo para a Babilônia e pense assim: desprezando o que eu ensinei com tanto carinho. Será que Deus pode fazer alguma coisa por eles? Tem muitos dos nossos em Babilônia, principalmente depois da pandemia. E talvez quando você envelhecer e as companhias se forem, os prazeres se forem, ou a maioria deles pelo menos, as alegrias desaparecerem, assim como Jerusalém ficou vazia, não tinha ninguém para morar lá. Então talvez na sua velhice você pense: será que Deus está perto? Será que um dia Ele esteve perto? Tem gente que cai nessa armadilha. Eu não sei o que aqueles meninos pensaram quando eles passaram por tudo aquilo, mas eu sei que ao longo da vida, em terra estrangeira, eles fizeram as escolhas certas. E por que sei disso? Pelo resto do livro de Daniel. É só ler que você vai ver que eles fizeram as escolhas certas para sobreviver de modo que honrasse este ser infinito que nos criou. Para mim fica claro nas páginas da Bíblia, e esse é um livro desses, e fica claro para mim que a gente sempre faz as nossas escolhas no nível espiritual. Às vezes no nível material, não. Por exemplo, eu queria ser engenheiro, não deu certo, virei advogado. Eu queria ser arquiteto, não deu certo, virei pedreiro. Essas coisas acontecem. Nem sempre podemos fazer nossas escolhas. Essa história aí de que nunca desista dos seus sonhos é autoajuda sem graça, sem valor. Lamento dizer isso para você. Mas faz parte da maturidade você entender que alguns sonhos se foram. Gente, é tão difícil entender isso. Parte para outro sonho. Tem sonho que não dá mais. Nunca desista dos seus sonhos é bobagem. Agora, se você acha que não, continua tentando. Boa sorte. Para mim, nas páginas da Bíblia fica claro que, embora nem sempre a gente consiga fazer todas as escolhas que a gente sonhou, que a gente gostaria a nível material, a nível espiritual, certeza, você sempre vai poder escolher, morando na sua terra ou morando em terra estrangeira. Sempre você que escolhe. Ninguém escolhe por você. Ninguém escolheu por esses meninos. Mutilaram eles, levaram eles acorrentados para a Babilônia, fizeram com que eles seguissem um programa de ensino para servir ao rei, mas as escolhas espirituais, eles aqui fizeram. Às vezes até ao custo da própria vida, arriscando a vida. Então entenda isso, se você está em Babilônia, ou se você está em casa de maneira confortável, ótima, beleza, se você está numa boa fase, glória a Deus. Mas é você que faz as suas escolhas. E vou te falar, às vezes é mais difícil fazer as escolhas certas na prosperidade do que na dificuldade. Porque na dificuldade alguns correm para Deus, né? Outros desistem, mas alguns correm para Deus e fazem as escolhas certas. Na prosperidade é mais fácil a gente dar uma relaxada. Que nem Davi, né, que não foi para a guerra, estava dando uma relaxada e fez bobagem. Mas para terminar, eu vou te contar uma história de uma enfermeira, Bronnie Ware. Não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve. Treinei a semana inteira, espero que tenha ficado bom. Uma enfermeira britânica que
foi designada para cuidar de pacientes nos últimos 3 meses de vida. Ela cuidava de todo paciente com apenas 3 meses de vida. E ela escreveu um livro sobre isso, porque ela conversava com eles, perguntava algumas coisas. E o nome do livro é 5 Arrependimentos daqueles que estão para morrer. E ela diz assim: quando as pessoas são questionadas sobre seus desejos e arrependimentos, alguns temas surgem repetidamente. E os temas são os seguintes, eu vou ler para você. Ela diz assim: primeiro tema que aparece quando as pessoas estão para morrer, tem 3 meses de vida só. Eu gostaria de ter tido coragem de viver a vida que eu quisesse, não a vida que os outros queriam que eu vivesse. Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer que diz assim, que às vezes a gente vive para criar aparências, para impressionar os outros, quando a gente devia viver para a gente ser feliz. Tentar ilustrar. Li a história de um crente que foi escolhido para ser presidente de uma associação da igreja dele. E ele estava meio angustiado, ligou para o amigo dele, e o amigo dele diz assim: você gosta de não ter tempo para a sua família, para os seus filhos, para mais nada, a não ser para trabalho? E ele disse: não, eu não gosto dessa ideia. Você gosta de ter que fazer reuniões, discutir esses temas e tomar decisões difíceis? Não, eu não gosto. E ele começou a perguntar, e nada disso, nada do que a função de presidente daquele lugar, nada do que aquilo exigia, agradava o pastor. Aí ele disse: você não gosta de nada que essa função exige, o que você vai fazer lá? E ele disse: é que eu queria que pelo menos uma vez na vida a minha cara saísse na primeira página do jornal da igreja. Aí o amigo dele dizia assim: não tem um jeito mais fácil da sua cara sair no jornal? Você precisa sofrer uma vida inteira numa função que você não quer, só para impressionar as pessoas? É isso que o alemão Schopenhauer disse. Às vezes, no nosso nível, a gente quer viver de modo que impressione os outros e não do modo que a gente de fato seria feliz. Esse é o primeiro arrependimento das pessoas que estão para morrer. Segundo, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. E ela diz assim, eu ouvi isso de todo paciente masculino com quem eu trabalhei. Eles sentiam falta de ter vivido mais a juventude dos filhos, a companhia dos seus parceiros. As mulheres também falaram desse arrependimento, mas como a maioria delas era de uma geração mais antiga, elas não tinham uma carreira, não eram como hoje. Todos os homens com quem eu conversei se arrependeram de passar tanto tempo de suas vidas no ambiente de trabalho. Terceiro arrependimento, eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Aí ela comenta, muitas pessoas suprimiram seus sentimentos para ficar em paz com os outros. Como resultado, se acomodaram em uma existência medíocre e nunca se tornaram quem eles realmente eram capazes de ser. Muitos desenvolveram doenças relacionadas à amargura e ressentimento, porque nunca expressaram seus sentimentos. Quarto arrependimento, eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. É impressionante, diz ela, como no momento em que as pessoas sabem que vão morrer, aquelas amizades que elas deveriam ter cultivado tomam uma importância enorme na vida delas, mas já foi. Quinto e último arrependimento, eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Esse é um arrependimento surpreendentemente comum. Muitos só percebem no fim da vida que a felicidade é uma escolha. As pessoas ficam presas em seus antigos hábitos e padrões. É o conforto, é a zona de conforto. O medo da mudança faz com que eles finjam serem outras pessoas, para si mesmos e para os outros. Mas no fundo eles gostariam de ser de verdade outras pessoas. Conclusão. Quando eu li esse negócio, eu pensei nesses meninos, pensei nessa gente que ela acompanhou antes de morrer e pensei na gente.
Então, se a Bíblia estiver correta, talvez esses arrependimentos aqui que estão nesse livro não sejam os últimos, concorda comigo? Talvez no dia em que a humanidade for prestar contas a Deus no juízo final, no dia em que você tiver que encarar o seu Criador e dizer para Ele o que você fez com a vida que Ele te emprestou, é possível que haja outros arrependimentos, além desses aqui. E talvez o maior seja: eu investi tudo que tinha, tudo que era, tudo que sabia, tudo que podia, só para esta vida. E agora eu não tenho nada na vida celeste. Essas pessoas vão olhar para trás e vão saber que viveram muito pouco, mas vão olhar para frente e vão entender que elas não têm lugar na eternidade. Mas Deus é justo, porque elas fizeram as escolhas erradas. Aqueles moços fizeram as escolhas certas. Já morreram, estão descansando, não existem mais. Mas um dia, aquele que morreu na cruz, 600 anos depois desses eventos, vai voltar, vai acordar essa gente e vai dar a eles a vida eterna. Tomara que você e eu, nós façamos as escolhas certas, apesar de estarmos num mundo mau, rodeados por inimigos de Babilônia, num conflito que não terminará até que Jesus volte, mas tomara que você e eu façamos as escolhas certas para um dia a gente poder receber Cristo Jesus nas nuvens dos céus e receber dele a vida eterna. Hoje o Lucas fez a escolha dele, depois dessa virão muitas outras. Tomara que um dia a gente possa se encontrar. Talvez a gente lembre deste dia, talvez não. Mas quem sabe, ao ver a escolha do Lucas, você e eu, a gente possa reavaliar a nossa vida, refazer nossas escolhas e aguardar o dia da libertação do mal, da eternidade, da vinda de Jesus. Que Deus te abençoe. Libertou Israel, dividiu o mar, conquistou Jericó, Jeová os libertou. Alguns pensam que são fábulas ou mentiras do tempo, mas o Deus do passado nunca morreu. O grande eu sou é meu rei, sempre vou me recordar. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do teu poder vou me lembrar.
todos os feridos que procuram se curar, presos na escuridão, mas que anseiam ver a luz. O caminho é difícil e não conseguem prosseguir, mas Deus vai te amparar. O grande eu sou, é meu Rei, pra sempre vou me recordar. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do teu poder vou me lembrar. O grande eu sou, Jesus. Eu sei que vou vencer. O grande eu sou, Jesus. O pecado vou sim esquecer. O grande eu sou, Jesus. Eu sou um pecador, mas salvo estou. O grande eu sou, Jesus. Resgatado fui e livre enfim. Eu sou Jesus. O grande eu sou, é meu Rei, pra sempre vou me recordar. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do teu poder vou me lembrar. Oh, o grande eu sou, é meu Deus. Ele é poderoso, mestre, bondoso, santo, e do teu poder